Fala pessoal, vou mostrar para vocês hoje o passo a passo da nossa mentoria aqui no canal. Vou dar spoiler do cronograma das aulas. Mas antes de começar, eu preciso trazer um conceito importantíssimo para vocês, que vai fazer total diferença na cabeça de vocês quando estiverem estudando para a prova de residência e depois até para a vida. Então, qual é esse suprassumo que eu coloquei no título? É a primeira quebra de paradigma que eu tive quando eu estava me preparando para começar a de fato estudar para a prova de residência, tá bom, pessoal? Então, na sua jornada, o estudo ativo ele vai ser mais importante do que o estudo passivo. Ponto final. Não me entenda mal. Eu não disse que um estudo exclui o outro. Muito pelo contrário, eles são extremamente complementares. Só que a gente tem que dar prioridade maior para o ativo do que o passivo. Mas vamos dar nome aos bois agora. Eu quero que você tenha a ideia de que o estudo passivo ele parte do professor, sendo essa figura de professor a pessoa que fez o material, seja teórico ou quem está ministrando a aula. E você aqui é você mesmo. Presta atenção no verbo, você recebe o estudo, você recebe o conteúdo, o conhecimento que o professor já possui. Isso acontece quando você assiste aula, quando você copia a aula, ou copia um livro, lê um livro, ou qualquer outro material, seja resumo. Já no estudo ativo, ele parte do estudante. No caso, você ativamente usa esse conhecimento, você se esforça para tirar aquilo da sua cabeça, da sua memória, para aplicar em algum contexto, alguma situação. Seja isso através de questões, de provas, de flashcards. Você pode fechar o olho e falar tudo que você lembra daquele assunto, ou você pode pegar uma folha em branco e escrever tudo que você lembra sem consultar o livro. A grande questão é que o estudo ativo ele é melhor para a sua memória, principalmente da memória a longo prazo, ou seja, aquela que você precisa para a sua prova de residência, que você vai estudar por 1, 2 ou até mais do que isso. Isso acontece porque esse tipo de estudo ele te dá um feedback de você saber se errou ou acertou. E aqui entra outro fator que melhora a sua memorização, que é colocar emoção na jogada. Sabe por que dá mais emoção fazer estudo ativo? Porque você tem chance de errar. E ninguém gosta de errar. Se imagine numa sala de aula ou ali na visita beira-leito, com toda a sua turma ali, seu professor vai lá e te faz uma pergunta. Seu coração acelera, seu olho arregala, sua mão começa a suar frio. Você não quer passar vergonha ali na frente de todo mundo. Mas aí você vai lá e erra. Eu tenho certeza que você não vai esquecer tão cedo dessa cena, nem do que seu professor perguntou e muito menos da resposta. E se você quer ser alguém na vida, você chegou em casa depois desse dia e foi estudar aquilo que você errou. Tá vendo a motivação aqui no meio disso tudo? De como você valoriza muito mais o estudo daquilo que você erra? Tá? Lembrem dessa imagem aqui quando vocês estiverem estudando e quando vocês estiverem desesperados porque estão errando. Porque a carga emocional de quando você erra, ela é bem maior do que quando você acerta. E a emoção fica gravada na sua memória. Mas isso é possível quando tem alguém para te corrigir. Desde que seu professor que te fez aquela pergunta seja bom e te dê a resposta depois. Ou de que você tenha um material teórico adequado para auxiliar você nessa correção. E o principal exemplo disso aqui na nossa preparação para a prova de residência vão ser as questões comentadas, tá? Então, foca nisso quando for escolher seu cursinho, quando for escolher seu banco de questões. Tem que ter um bom comentário de questões para você melhorar seus estudos. Outro conceito legal para a gente otimizar nossa memorização é o de forgetting to learn, ou seja, esquecendo para aprender. Imagine que você esqueceu de um tema e se depara com ele de novo. A carga emocional disso daqui vai ser bem maior. Vou dar um exemplo bem chulo para ver se você entende. Você está morrendo de sede, mas assim, sede mesmo. Você imagina depois de uma cirurgia de 8 horas ali em pé, aquele ar-condicionado de hospital público que não funciona, aquele capote grosso que esquenta e aquele foco também que parece um sol. Depois que acaba, você pega aquele copão d'água,
Cara, aquilo mexe com essa cabeça. Não é só matar a sede, não, é muito mais do que isso. E a mesma coisa quando você volta a fazer questões de um tema depois que você esqueceu dele. Sua chance de errar é bem maior. Isso aumenta mais ainda a emoção e entra naquele ciclo do que a gente acabou de falar. Ok? Então, quero que você me responda da forma mais simples que você conseguir. O que você vai fazer no dia da sua prova de residência? Você vai achar a resposta para as perguntas das questões que estiverem lá. Ok? Você vai ver a pergunta e vai achar a resposta. Você vai sair do ponto A e vai para o ponto B. Pense nesse caminho como uma sinapse, que não deixa de ser uma conexão cerebral. O potencial de ação passando de um neurônio para o outro, até a informação sair do seu cérebro e marcar a resposta na sua prova. Eu quero que você imagine seu cérebro no dia da sua prova não como um mapa cheio desses caminhos, mas não um mapa com umas trilhas michurucas. Eu quero que você imagine um mapa de linhas de metrô da maior megalópole do mundo. Para qualquer pergunta que aparecer na sua prova, seu cérebro vai ter o caminho, a sinapse pronta para chegar na resposta, porque você já fez aquilo repetidas vezes. Na sua prova ou na sua viagem, você vai ter GPS? Não. Então eu vou te dar duas opções. Você prefere decorar um mapa, ou no nosso caso, um material teórico, ou você prefere fazer aquele caminho várias vezes e estar habituado para quando você chegar no dia você saber o que fazer? Levando em consideração que você escolheu a segunda opção, vamos fazer isso através de muitas questões, provas e flashcards, principalmente esse, mas não somente. Então, colocando em termos práticos, lembrando que vamos aprofundar mais nisso nos próximos vídeos, como que a gente vai utilizar essa lógica do esquecimento para errar mais, para gerar mais emoção? Através das revisões espaçadas. Você ter contato várias vezes com aquele tema específico e esses contatos cada vez mais distantes. No começo, revisar o que você estudou depois de algumas semanas e mais para frente, até alguns meses de intervalo entre esses contatos. E como que a gente vai utilizar a lógica de estabelecer o caminho cerebral para aquela questão? Repetição. Um alto volume de estudo ativo. Lembrando sempre, com qualidade, ou seja, com o estudo teórico te apoiando. Então, pessoal, para a gente fechar, o suprassumo do que a gente falou no começo do vídeo é o estudo ativo. Mas nunca se esqueça de que precisa da teoria atrelada a ele. O estudo passivo ele também é importante, tá? Mas eu te convenci a priorizar o estudo ativo, então agora eu vou te mostrar quais vão ser os temas dos próximos vídeos da mentoria. Então a gente vai falar de provas na íntegra, vai falar de aulas, de questões das aulas, das questões dos erros das provas, das questões de revisões também, caderno de erros, flashcards, grupo de estudos, currículo, entrevista, prova prática, multimídia também, cronograma e como tirar o atraso do seu cronograma, como priorizar tanto métodos de estudo quanto os temas para a sua prova, como manter a motivação, mas principalmente a disciplina ao longo dos estudos. Claro que esse cronograma não é fixo, deixei o último espaço para receber sugestões de vocês, do que vocês gostariam que fosse abordado aqui na mentoria. Pode mandar no comentário dos vídeos, pode mandar mensagem no Instagram, fique à vontade. E não precisa ser só de estudos, tá bom? Já me pediram para falar das Forças Armadas, entre outros temas. De qualquer forma, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Abraço!